Continuar a nossa jornada em Romanos. Então nós continuamos a nossa imersão em Romanos. Hoje nós estaremos falando sobre Romanos capítulo 15. Então abra aí a sua Bíblia, vamos ler Romanos 15. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 13. Romanos 15. Quem tem sido abençoado com a série de Romanos aqui? Amém. Tem sido uma bênção, né? Fomos muito abençoados, fomos muito encorajados pela palavra de Deus. O Evangelho nos transforma, o Evangelho nos tira do lugar, o Evangelho nos movimenta. O Evangelho é o combustível da nossa vida. Nós não podemos viver sem o Evangelho. E Paulo, em Romanos, é a carta magna de Paulo, onde ele expõe o Evangelho com profundidade. E nós temos avançado aqui nessa construção da teologia de Paulo em Romanos. E hoje nós vamos falar sobre Romanos no capítulo 15. Já aí, finalzinho de Romanos, capítulo 16 é o último capítulo. Mas nós iremos hoje conversar um pouco sobre Romanos capítulo 15. O texto bíblico diz assim, todos encontraram, amém? Diz assim o texto: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede esperança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem, ó Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a Ele, todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Feche os seus olhos, mas não feche a sua Bíblia. Nós iremos caminhar pela palavra de Deus, então vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos, Jesus, por essa noite, pela tua palavra, pela tua igreja, Jesus, que se reúne para adorar e ouvir a tua voz, Senhor. Nós somos gratos por ti, Espírito Santo. Fala aos nossos corações, Senhor, que nós tenhamos corações e ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, para estar atento à tua voz. Senhor, nós precisamos de ti. Espírito Santo, se mova no nosso meio. Pai, nos dê o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Cristo Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém e amém. Hoje, nós temos vivido uma cultura totalmente hedonista.
Uma cultura que está preocupada com o prazer, preocupada com a felicidade a qualquer custo. O hedonismo é uma busca desenfreada pelo prazer, pela alegria, pela satisfação. É a humanidade em busca do prazer, é a humanidade em busca da alegria a qualquer custo. O hedonismo é uma cultura filosófica e moral que considera o prazer como o bem principal da sua vida. O objetivo da humanidade é o prazer, uma busca desenfreada pelo prazer. O que nós mais ouvimos hoje é: agrada-te a ti mesmo, seja feliz, busca a felicidade, você merece ser feliz, viva intensamente o prazer, a alegria, se satisfaça em si mesmo. É isso que nós ouvimos ultimamente como cultura, uma cultura totalmente hedonista, uma busca desenfreada pelo prazer. Mas essa cultura, esse estilo de vida, ela foi profetizada por Jesus. A Bíblia já havia profetizado esses dias. Quando Jesus vai falar em Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 37, Jesus falando sobre o fim dos tempos, como seria a vida daqueles que viveriam no fim dos tempos. Jesus vai dizer que, pois nos dias do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Uma vida, alguns teólogos vão dizer que essa vida aqui de comer e beber, casando-se, dando em casamento, é uma vida hedonista, que não está preocupado com o outro, que não está preocupado com a eternidade, que não está preocupado com nada além do seu umbigo e de si mesmo. Paulo vai nos retratar também sobre essa cultura. Quando nós vamos ouvir Paulo falando sobre o final dos tempos, quando ele escreve a Timóteo, seu filho na fé, ele vai dizer na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim, olha só se Paulo não está pintando um retrato dos nossos dias. Escuta o texto, ou leia o texto juntamente comigo. 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 1, olha o que Paulo diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paulo vai dizer, olha, afaste-se destes homens. Não é um retrato. Quando nós ouvimos esse texto de Paulo a Timóteo, não é uma pintura dos nossos dias, dessa busca pelo prazer, homens egoístas, amantes de si mesmo. Algumas versões vão dizer amantes de si mesmo. Como é alguém que é amante de si mesmo? Essa é a realidade dos nossos dias. Porém, quando nós vamos olhar para Paulo escrevendo, principalmente a partir do capítulo 14 de Romanos, Paulo vai dizer, olha, nenhum de nós vive apenas para si. Paulo, no Romanos capítulo 14, verso 7, Paulo vai dizer, olha, nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Paulo diz assim, se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor.
Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A nossa vida é dedicada ao Senhor. A vida cristã não é uma vida pautada em si mesmo. A vida cristã vai na contramão do mundo. Ao invés de viver para si, vive para Deus. Vive para a glória de Deus. Tem Deus como objetivo final da sua vida. Eu não vivo em torno do meu umbigo, em torno dos meus prazeres, em torno das minhas vontades, mas eu vivo para satisfazer a vontade de Deus, a glória de Deus. Vivo para que Deus seja glorificado através da minha vida. E esse discurso de Paulo vai totalmente na contramão do hedonismo que nós vemos e estamos vendo nos nossos dias. Na contramão do hedonismo, Paulo vai dizer que nós vivemos para Deus. Mas aqui no capítulo 15, Paulo, ele aumenta o seu argumento, ele expande o seu argumento. E ele vai dizer, olha, se nós vivemos apenas para Deus, se nós vivemos para Deus, no final das coisas, nós vivemos para Deus e não para nós mesmos. Paulo aumenta o seu argumento e vai dizer, olha, e é a primeira verdade do texto que nós encontramos aqui em Romanos no capítulo 15, se nós vivemos para Deus, nós também vivemos uma vida que é de serviço a Deus e aos nossos irmãos. A primeira verdade que nós encontramos no texto é que a vida cristã é um serviço a Deus e aos irmãos. A vida cristã não deve ser vivida para si, mas para o outro. Para o outro, é isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 15 de Romanos. Paulo começa dizendo assim, verso 1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. No verso 7, Paulo vai dizer da seguinte forma: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E quando nós olhamos para o texto, a pergunta é: quem são os fortes? Os fortes são aqueles que, naquele contexto que Paulo está escrevendo, são aqueles que estão podendo comer todos os alimentos. Paulo está tratando um problema de gentios e judeus, porque quando eles se converteram, quando os judeus se converteram, eles tinham alguns problemas de deixar a cultura judaica, de deixar a dieta judaica, os dias sagrados. E eles então tinham um problema, a mente fraca. Eles eram imaturos na sua fé. E Paulo vai chamar esses irmãos de crentes fracos. E aqueles que poderiam comer de tudo, que em Cristo tinha liberdade, Paulo chama esses irmãos de irmãos fortes. Então há os fortes e há os fracos, que estão em uma comunidade de fé, que estão juntos adorando ao Senhor. E Paulo vai dizer que aqueles que são fortes devem, primeiro, suportar, agradar e acolher os irmãos que são fracos. Essa é a ordem. Paulo, aqui nessas 3 palavras, são imperativos para nós. É uma ordem para nós. É uma ordem para a igreja de Jesus. Agradar, suportar, agradar e acolher. Você pode repetir essas palavras comigo? Suportar. Vamos de novo, eu digo, vocês repetem, tá? Para ficar bem bonitinho, para ficar um jogral. Vamos lá. Suportar, agradar e acolher. Essas 3 palavras imperativas para nós, uma ordem
de Paulo para mim e para você. E quando nós olhamos a palavra suportar, a gente diz assim: eu tenho de fato que suportar o meu irmão? Tolerar ele? Ah, pastor, eu gosto de uma galera, mas eu vou suportar então o pastor. Eu suporto o pastor Juliano. Eu tolero o pastor Juliano. Será que é isso que Paulo está dizendo? Com certeza não. Quando nós olhamos, a palavra suportar não é sobre esse tipo de suportar. Eu suporto o irmão. Eu não gosto dele. Eu apenas suporto. Eu apenas tolero. É alguém que está aqui perto de mim, mas fica aí, não encostando muito. Não, fica aí. Você aí e eu aqui. Tem essa ideia de suportar. Porém, Paulo, quando está falando sobre suportar o irmão, é muito mais profundo do que isso. Paulo está falando, olha, nós devemos suportar, e suportar é como uma coluna de sustentação. É como alguém que se coloca do lado de outra pessoa, e é uma coluna que sustenta aquela pessoa. Que é alguém que está ao lado de uma casa, de um irmão que está prestes a cair, de um irmão que está prestes a sucumbir, e você vai lá e coloca do lado e fala assim: irmão, eu estou junto com você, eu estou suportando com você isso aqui, eu estou ao seu lado, isso que está acontecendo com você não vai acontecer sozinho, você não vai passar por isso sozinho, eu estou aqui junto com você, eu vou passar por isso que você está passando junto, eu vou te suportar nesse momento. É um pouco mais difícil, né? Poderia ser o tolerar, né? Poderia ser, né? Não, eu só apenas tolero, mas é um pouco mais comprometido. Paulo está nos chamando para o comprometimento, meus queridos. Paulo está nos chamando para o discipulado, se envolver com a vida da igreja. Suportar é se envolver com a vida da igreja. É viver o discipulado integralmente, é estar comprometido com a vida do outro, com a fé do outro, é estar comprometido com a vida do outro, com a edificação do outro. Paulo, além de dizer, olha, você deve suportar, você também deve não agradar a si mesmo, mas agradar ao próximo, para o bem dele, para a edificação dele. Ah, não, eu tenho que suportar e agora eu preciso agradar ele também? Ah, não, se eu soubesse que era essa palavra, eu nem tinha vindo. Agora você está me dizendo que eu preciso suportar e eu preciso ir na contramão do hedonismo, ao invés de agradar a mim mesmo, eu devo agradar o meu próximo, para o bem dele, para a edificação dele? Não, essa mensagem não é gostosa de se ouvir. Eu quero ser agradado. Eu quero sentar em um lugar confortável e ser servido. Eu quero ser bajulado. Eu quero tranquilidade. Eu quero uma água de coco. É isso que eu quero na vida cristã. Esse é o meu desejo, pastor. Não, esse negócio de suportar e agradar o próximo. Mas deixa eu te dizer, com muito amor, algo nessa noite. A igreja, ela não existe para te agradar. Ela não existe para te agradar. Nós não estamos aqui para agradar a você. Não é esse o nosso objetivo. Algumas pessoas, por muito tempo, nós entendemos igreja como um hospital. E como um hospital, às vezes as pessoas chegam, sabe, talvez você já fez uma cirurgia, já ficou internado e você ficou imóvel lá na cama. E existe algo lá muito interessante no hospital. É um botãozinho, sabe, que você aperta e você chama a enfermeira. Sabe? Você está lá deitado, aí você aperta o botão, a enfermeira vem para te atender, para saber o que você está querendo. E algumas pessoas chegam na igreja e acham que é assim.
eu estou aqui. E aí aperta o botãozinho. Ah, eu estou com uma coceirinha nas costas. Ei, vem aqui, coça minhas costas para mim. Ah, eu estou com uma dor aqui. Ah, você pode me fazer uma massagem? Agradando a si mesmo. Esse nível é para aqueles que estão começando. Para aqueles que estão chegando na fé, você pode desfrutar um pouco dessa vida de privilégios. Mas para você que já está caminhando com Jesus há mais tempo, você ainda está querendo ser agradado? Você ainda está querendo que as pessoas façam coceguinha nas suas costas? Eu acho que talvez era melhor não ter vindo mesmo. Olha, nós devemos buscar mais por deveres. Devemos viver uma vida mais por deveres do que por direitos e vontades. Nós entramos aqui e nós queremos os nossos direitos. Qual é o meu direito? Ao invés de buscar pelos meus deveres. Nós devemos ser construtores ao invés de consumidores. A igreja não é um grande shopping para te servir. Com muito amor, mas a igreja, ela não é um grande shopping para te servir com várias vitrines, e aonde você vai passando e isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto. Paulo, em Romanos no capítulo 15, ele está nos chamando para uma vida mais profunda no Evangelho, para uma vida mais profunda na comunidade, na igreja, porque eu vou dizer algo para você, que isso aqui que nós estamos vendo, isso aqui não é igreja, isso aqui é um grande auditório, e nós não podemos viver de auditório, nós não podemos viver de domingo a domingo, nós não podemos viver de quarta a quarta, nós precisamos mergulhar na vida comunitária, na vida da igreja, se envolver com os irmãos, amar de verdade, se comprometer com o que Cristo está comprometido. E como igreja, nós estamos comprometidos com a glória de Deus. Como igreja, nós estamos comprometidos com os interesses de Cristo. E como igreja, nós estamos comprometidos com o bem do mundo. Esse é o nosso comprometimento. Por isso nós estamos chamando irmãos, não para agradar a si mesmo, mas para viver uma vida de serviço, de adoração a Deus no serviço. Agradar para o bem, agradar para a edificação, com o objetivo de levá-lo à maturidade. Quando Paulo está falando sobre agradar, também não é sobre bajular, irmão. Eu vou agradar o pastor Marcos Bertoc. Aí eu vou agradar ele, vou ficar bajulando ele. Passando... Não, é sobre para o bem. Para a edificação. É um serviço para levá-lo, para tirá-lo da imaturidade. Para tirar o irmão da imaturidade e levá-lo à maturidade. O pastor Tiago, quando chegou em Foz, ele dizia algo. Olha, quando nós íamos conversar, e ele falava assim, olha, eu posso te esticar? Eu posso levar essa nossa conversa um pouco mais profunda? E eu lembro bem de uma conversa que eu tive com ele, quando ele chegou em Foz, logo no primeiro mês, e eu estava muito em crise com a igreja, muito em crise com os pastores, muito em crise com tudo. Eu vou dar um nome, eu estava bem rebelde. E aí eu fui conversar com ele, e eu falei tudo para ele. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Ele me ouviu, falou assim, cara, eu posso te esticar? Pode.
E aí ele começou a me levar a entender onde eu estava errado e onde eu precisava amadurecer, onde eu precisava sair daquele lugar de imaturidade e ser conduzido para um lugar de maturidade no Senhor, a ter a mente de Cristo, a sair de um lugar de leite para um alimento mais sólido. E isso é o que Paulo está nos chamando a fazer quando nós vivemos igreja. Paulo, no capítulo 14 de Romanos, verso 19, Paulo vai dizer, olha, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Edificação mútua. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 24, Paulo vai dizer assim também, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Ainda, 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 32, Paulo diz assim, não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então Paulo está nos levando a essa consciência. Filipenses, no capítulo 2, verso 3, Paulo vai dizer assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É uma vida comunitária, entre fracos e fortes, vivendo unidos em Cristo Jesus. Paulo vai dizer, olha, vocês devem suportar, vocês devem também agradar o outro, e vocês também devem acolher, aceitar o outro, receber o outro, ter amor, expressar o seu amor pelos outros. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Acolhimento na igreja, acolher os irmãos, receber os irmãos, não é tarefa só da conexão. A gente tem um ministério aqui que tem um trabalho de conexão, de acolhimento dos irmãos. Mas deixa eu dizer algo para você. Acolher irmãos não é tarefa apenas da conexão. Essa tarefa é a tarefa de todos nós que somos cristãos. Você não pode passar pelo irmão do lado e ser indiferente a ele, e não o receber, não o acolher, não o amar, não expressar o seu amor por ele. Porque nós estamos tão preocupados, nós entramos aqui nesse lugar tão preocupados com uma bênção para nós e esquecemos que nós somos chamados para sermos uma bênção. Mais do que entrar neste lugar para buscar uma bênção, nós fomos chamados por Deus para ser uma bênção. Então eu quero convidar você nessa noite e te instruir pela palavra do Senhor que acolher não é uma tarefa da conexão. Você não precisa ser membro da conexão para acolher os irmãos. Quando tem visitantes no nosso meio, essa tarefa é nossa, como igreja. Nós devemos fazer isso, como família de Deus, como corpo de Cristo, expressando o amor de Cristo em nós e através de nós. Acolher a comunidade, acolher aqueles que precisam ser acolhidos. Então Paulo está nos chamando. No capítulo 12, verso 10, Paulo diz assim, olha: dediquem-se uns
aos outros. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Esse texto a gente não precisa nem interpretar. Ele por si só lendo ele, já nos confronta, já nos tira de um lugar de comodismo, já nos tira de um lugar de tranquilidade, já nos tira de um lugar de ficar apenas olhando para nós mesmos. Mas Paulo nessa noite está nos chamando a viver uma vida de comunidade verdadeira, onde nós vamos suportar os nossos irmãos, nós vamos ser uma coluna na vida daqueles que precisam, nós vamos estar atentos àqueles que estão passando perto de nós, nós vamos estar sensíveis àqueles que estão chegando perto de nós. Se nós, olha, o pastor Tiago tem profetizado aqui que nós seremos uma comunidade grande, que Deus vai acrescentar muito em nós, que nós teremos uma igreja que caberá 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e nós estamos aqui, glória a Deus, Deus vai fazer mesmo, mas e se Deus fizer? Como nós estaremos prontos para receber todo esse povo que vai estar chegando? Se Deus quer salvar uma cidade, e eu creio que Deus quer salvar uma cidade. Sabe, eu sou de Foz do Iguaçu. É engraçado que quando a gente fala sobre isso aqui em Foz, principalmente na igreja, é difícil a gente encontrar quem é um iguaçuense. Quase todo mundo é de outro lugar. Quem é? Quem é de Foz do Iguaçu? Olha aí, tem bastante gente que é de Foz. Glória a Deus. Eu amo a minha cidade. Eu amo Foz do Iguaçu. E eu quero ver essa cidade salva para a glória de Deus. Eu quero ver pessoas se rendendo aos pés de Jesus. Eu quero ver pessoas chegando. Não é sobre números. Não é sobre numerologia, numerolatria. Não é nada sobre isso. Mas é sobre um amor pela cidade. É sobre um amor pelas pessoas. Mas e quando isso acontecer, como a cidade vai nos encontrar quando ela chegar aqui? É a pergunta que eu me fazia quando eu escrevia esse texto. Como a cidade vai nos encontrar quando ela chegar aqui na nossa igreja? Ela precisa encontrar uma igreja que está comprometida em suportar uns aos outros. Ela precisa encontrar uma igreja que está comprometida em não agradar a si mesmo, mas agradar ao próximo. Ela precisa encontrar uma igreja que está comprometida em acolher ela com o amor de Cristo Jesus. É isso que a cidade precisa encontrar. Uma igreja que ama de verdade. Uma igreja que acolha, que suporta, que ama, que dá a vida, que está indo na contramão do hedonismo que está indo lá fora. Nós não estamos preocupados com o nosso ego, com o nosso orgulho. Nós não estamos preocupados com o nosso prazer. Nós estamos preocupados com os interesses de Cristo Jesus. Nós estamos preocupados com a glória de Deus sendo manifestado nas pessoas. Nós estamos preocupados com a unidade da igreja. Nós estamos preocupados com uma igreja que é uma em Cristo Jesus. Por isso Paulo em Filipenses no capítulo 2, Paulo vai dizer: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, de agir de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, existindo em forma de Deus, Ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz.
Então tende em vós, doxa, o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir de Cristo Jesus, que se esvaziou da sua glória, que se vestiu da humanidade, que se vestiu de servo, pegou uma bacia e uma toalha e serviu os seus irmãos. Por isso o maior ministério hoje na nossa igreja não é o microfone na mão. O maior ministério não é tocar uma bateria, não é tocar um instrumento. O maior ministério que o Senhor nos chama para fazer nesse tempo é pegar uma bacia e uma toalha e lavar os pés dos nossos irmãos. Porque Jesus disse: assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer com os seus irmãos. No ministério da bacia e da toalha, nós devemos buscar intencionalmente servir ao próximo ao invés de sermos servidos. Isso é o que o Senhor nos chama, e é isso que Paulo está dizendo nesse primeiro ponto. Nós que somos fortes, suporta, acolha, agrada, viva para o outro, viva em favor do outro, em função do outro. Isso é o que o Paulo vai nos dizer. A segunda verdade que o texto vai nos trazer: Paulo vai nos ensinar também que nessa vida, que nessa comunidade, que nessa igreja de fortes e fracos, Paulo vai dizer que a vida cristã ela é baseada no Evangelho. O Evangelho é a base da nossa vida comunitária, da nossa vida cristã. Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 15, verso 3. Paulo diz assim, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. A vida de Cristo é o fundamento da nossa comunidade, da nossa vida. Porque Cristo, Paulo vai dizer, Cristo não agradou a si próprio. Cristo é o fundamento, o Evangelho. Quando nós olhamos para essa vida comunitária, nós precisamos lembrar do Evangelho, do que Cristo fez por nós. E Paulo vai citar os Salmos 69, verso 9, quando ele fala: os insultos daqueles que te insultavam caíram sobre mim. Paulo está citando Salmos 69, verso 9. E nesse salmo, o salmista ele é esquecido pelos amigos e ele é atacado pelos inimigos. Então imagina alguém que é esquecido pelos amigos e atacado pelos os inimigos. Porém, ele suporta a ofensa. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele absorveu o ônus da causa. Tudo que estava para cair sobre mim, sobre você, caiu sobre Cristo Jesus. Tudo que a ira de Deus, que era para ser sobre a minha vida e a sua vida, caiu sobre Jesus Cristo. Cristo decidiu não agradar a si mesmo. Cristo decidiu agradar ao Pai, e para isso Ele suportou uma cruz, Ele enfrentou uma cruz. Ele não agradou a si mesmo, Ele deu a sua vida. Ele sangrou em uma cruz, Ele deu a sua vida por nós. Por isso nós não podemos perder a cruz de vista. Na comunidade cristã, na vida de comunidade, na vida cristã, nós não podemos perder a cruz de vista. Nós devemos sempre olhar para o que Cristo fez por nós. Nós devemos sempre nos lembrar do que foi o sacrifício de Cristo por nós. Nós devemos ter a cruz sempre diante dos nossos olhos. Nós não podemos viver a partir do nosso passado. Nós não podemos viver a partir do que eu estou sentindo. Muita gente está na igreja e fala assim: não, eu não quero me envolver com comunidade, com a igreja, porque eu fui muito ferido. Não estou me sentindo, não estou sentindo nada.
não estou sentindo, deixa eu aqui se sentindo, quietinho. Não é sobre o que nós estamos sentindo, não é sobre o nosso passado. O que Cristo nos chama para fazer é olhando para alguém, para uma pessoa, é olhando para a obra de uma pessoa por nós. E quando nós olhamos para o que Cristo fez por nós, nós não podemos ser indiferentes aos outros, nós não podemos ser indiferentes à igreja de Jesus, nós não podemos ser indiferentes ao que Jesus nos chama para fazer. Por isso a cruz, ela não é ortopédica. A cruz não é ortopédica. Ela não se adequa às nossas vontades. Não, hoje eu vou ficar aqui tranquilo porque... Não, a cruz não é ortopédica. Ela é um instrumento de morte. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Sabe por que nós estamos às vezes muito ofendidos? É porque nós estamos muito vivos. Nós nos ofendemos tanto na igreja porque nós estamos muito vivos. Muito vivos, porque se nós estivéssemos mortos em Cristo Jesus, nós não seríamos ofendidos como nós estamos sendo ofendidos. Nós não sentiríamos tanto como nós estamos sentindo. Nós temos vivido uma geração, né, tão fragilizada. Por quê? Porque ela está muito viva. O seu ego está muito inflado. Como diz Tim Keller, no livro Ego Transformado, o ego, ele está inflado. Ele está cheio. E quando ele está cheio, quando o ego está cheio demais, qualquer coisa que toca nele, ele sente. Ele fica sensível. Porque nós não estamos crucificado na cruz de Cristo. Mas Jesus vai nos dizer em Lucas, no capítulo 14, verso 27, Jesus vai dizer: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. É o evangelho que transforma a nossa mente. É a cruz de Cristo que muda quem nós somos. Nós estávamos caídos, mas Cristo nos levantou, Cristo nos sustentou. Nós estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida. Nós estávamos fracos, mas Cristo nos acolheu. Por isso, suporte. Por isso, viva uma vida ao outro. Por isso, acolha os seus irmãos. O evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre Jesus Cristo. Deixa eu dizer algo, nós não somos o ponto fraco de Deus. Não é sobre você. O Morada vai estar aqui, né? Deixa eu falar algo para você. Você não tem o direito de cantar "É tudo sobre você" na frente do espelho. Você entendeu? Amém? Glória a Deus. Não era para dar risada, né? Mas você não tem o direito, você não está autorizado por Deus para cantar "É tudo sobre você" na frente do espelho. É tudo sobre você, olhando no espelho. Você não está autorizado a fazer isso. Não é sobre isso. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Cristo. É tudo sobre o que Ele fez por nós. Isso é o que nos movimenta, é isso que nos faz sair do lugar. É isso que nos dá sentido para viver. É isso que nos faz viver comunidade cristã. É isso que nos faz dizer assim: olha, é verdade, eu fui ferido no passado. É verdade, alguém tocou, mas eu amo igreja, eu amo viver igreja, eu amo estar no meio da comunidade, eu amo viver aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque Cristo me alcançou. Porque Cristo me acolheu. E se Cristo me acolheu, se eu fui alcançado por esse evangelho, eu preciso que mais pessoas ouçam esse evangelho que mudou a minha vida. O evangelho é o fundamento da nossa vida. Você tem ouvido o evangelho? Você tem se deleitado no evangelho? Você tem pregado o evangelho para si mesmo? Você tem se apaixonado pelo evangelho?
Os seus olhos têm saído lágrimas quando você ouve o Evangelho, porque é o Evangelho que é poder de Deus para a salvação, tanto de judeus quanto de gentios. Se nós estamos aqui nessa noite é porque o Evangelho nos alcançou, Cristo nos acolheu, então vai e faça o mesmo. Cristo nos suportou, então vai e faça o mesmo. Cristo não agradou a si mesmo, então vá e faça o mesmo. Saia do lugar de comodismo. Ele nos recebeu, Ele deu a sua vida por nós. Ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Aleluia! É por Ele, é para Ele. É Ele que faz o nosso coração bater. É Ele que dá sentido ao nosso acordar. É Ele que dá sentido à vida de unidade na igreja que Ele comprou para si. É sobre Jesus. É sobre uma vida para a glória de Jesus. Paulo vai dizer ainda que a vida cristã, e o terceiro ponto, a vida cristã, ela também é uma vida vivida para a glória e o louvor a Deus. É uma vida que é vivida para a glória e para o louvor a Deus. Paulo, no capítulo 15, verso 8, ele diz assim, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Cristo, Ele se tornou o ministro da circuncisão para os judeus, para confirmar as promessas aos judeus. É isso que Paulo vai dizer. E aos gentios é a fim de que nós, os gentios, glorifiquemos a Deus por sua misericórdia. Deus, na sua misericórdia, decidiu incluir eu e você, os gentios, na sua aliança com os judeus. Porque no início nós não fazíamos parte da aliança, nós éramos estranhos à aliança de Deus, nós não estávamos presentes na aliança. Mas Paulo está dizendo que, olha, Deus, por sua misericórdia, decidiu nos incluir na aliança, a nos levar para dentro dessas promessas que Deus havia feito ao pai Abraão. Paulo, no capítulo 11, verso 11 de Romanos, nós já passamos por ele, aqui Paulo vai dizer que, olha, por causa da transgressão deles, os judeus, veio a salvação para os gentios, para nós, para provocar ciúme a Israel. No versículo 17, no verso 17 e 18, Paulo diz ainda: alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, os gentios, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. No texto que nós lemos de capítulo 15 de Romanos, Paulo vai fazer 4 citações do Antigo Testamento, para dar fundamento a essa ideia teológica de Paulo, de que Deus incluiu os gentios na aliança para a adoração, para o louvor. Paulo cita 4 textos do Antigo Testamento: Salmos 18, 49, Deuteronômio 32, 43, Salmos 117, verso 1, e Isaías 11, 10.
Olha o que Paulo diz, aqui no texto mesmo de Romanos, no capítulo 5, capítulo 15. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês gentios, cantem louvores a Ele, todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. O que Paulo está dizendo nessas citações? O que tem em comum em todos esses textos que Paulo está trazendo como fundamento dessa ideia de Paulo, dessa ideia teológica, desse conceito teológico? É que Deus está incluindo nós, os gentios, na aliança, por sua misericórdia. Deus está nos incluindo com um propósito. O propósito de adorar e de louvar ao Senhor. Todos os textos têm algo em comum. É um chamado dos gentios ao louvor, à adoração. Nós estávamos longe, nós éramos como ovelhas longe de Deus. Mas Deus está chamando um povo novo, os gentios, para dentro da aliança com Israel, para dizer, olha, adorem a Deus, louvem a Deus, se alegrem em Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Vocês precisam adorar ao Senhor. Vocês estão sendo chamados para a adoração. Deus é enfaticamente comprometido com a fama de seu nome e que Ele seja adorado por todos os povos do mundo. Deus está comprometido com isso. O alvo de Jesus é chamar todos nós à adoração a Deus. Um povo de toda língua, raça e nação. O Evangelho é acerca de todos os povos se reunindo em adoração, em louvor, em alegria diante de Deus. Todos os povos vindo em adoração a Deus, ao Deus verdadeiro. É isso que Jesus estava dizendo àquela mulher samaritana. Você adora no lugar errado. Porque a salvação, ela veio dos judeus. Porém, chegará o dia em que que vocês não vão adorar mais nem nesse monte, nem no outro monte. Mas o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem, o louvem, se alegrem em espírito e em verdade. Um chamado à adoração, um chamado a viver para a glória de Deus, um chamado a viver de louvor a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da aliança. Discipular os irmãos, viver essa vida de comunidade, é levá-los à adoração ao Deus verdadeiro. Por isso que quando nós estamos aqui com a equipe de louvor, não são eles os responsáveis da adoração a Deus, de louvor a Deus. Não, às vezes a gente entra aqui e a gente fala assim, eu não gostei do culto. Essa música de novo. Eu não gostei dessa equipe, eu gosto mais da outra. Não, essa música. E a gente cruza os braços e fala assim, equipe de louvor, adore aí. Equipe de louvor, glorifique a Deus aí, louvem a Ele aí. Alegrem-se vocês aí. E deixe nós aqui com os braços cruzados. Mas Paulo está dizendo, olha, esse chamado de Deus é para todos nós. Você que está aqui nessa noite, você é chamado para dentro da aliança pela misericórdia de Deus, para adorá-lo, para viver uma vida para a sua glória, para viver uma vida para o seu louvor, para se alegrar no Deus da nossa salvação. John Piper, ele vai dizer assim, olha, missões não são o objetivo final da igreja.
Missão não é o objetivo final da igreja. A adoração é. A adoração é o objetivo final. Missões existem porque a adoração não existe. A adoração é o objetivo final, não missões. Porque Deus é o objetivo final, não o homem. Quando esta era terminar e os incontáveis milhões de redimidos se prostrarem diante do trono de Deus, missões deixarão de existir, mas a adoração não. Piper está dizendo que missões não são importantes? Que nós não devemos fazer missões? Não. Piper não está dizendo que nós não devemos fazer missões e que missões não são importantes. O que Piper está dizendo é que nós devemos chamar sim as pessoas. Nós devemos sim fazer o convite às pessoas a Jesus Cristo. Mas o objetivo final é que as pessoas venham a Jesus Cristo para junto conosco adorar a Jesus, para junto conosco louvar a Jesus, para junto conosco viver uma vida para a glória de Jesus. Porque vai chegar um dia em que as missões não vão existir. Vai chegar um dia que a pregação não vai existir, mas o louvor e a adoração a Jesus durará para sempre. Nós somos todos sacerdotes, chamados por Deus, ministros de Deus, para servir e para adorar a Jesus. Algo que se perdeu na Reforma Protestante é que, além dos 5 solas, que ficou muito famoso por Martinho Lutero, ele também nos ensinou e nos lembrou do sacerdócio universal de todos os santos. Por isso, se você entra neste lugar, se você foi chamado por Jesus, se você foi incluído por Jesus, saiba que você é um sacerdote. Sacerdote não é sobre um pastor pregando apenas. Não é sobre isso, é sobre uma comunidade de sacerdotes prestando serviços. Sacerdote presta serviço. Sacerdote presta serviço uns aos outros e presta serviço a Deus. É isso que nós somos chamados para fazer, prestarmos serviços uns aos outros e serviço a Deus, porque Ele é digno de toda honra. Um culto de louvor a Deus. Nós existimos para espalhar uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. É para isso que nós existimos, por meio de Cristo Jesus. Nós somos chamados, aceitos por Deus, incluídos na sua família, para louvá-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo, para alegrar nele, porque Ele é digno da nossa adoração. Só Ele é digno do nosso louvor. Por isso que Salmos 95 vai dizer, Salmos 95 vai dizer, é um convite a todos nós. Venham, gentios, doxa igreja, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é grande, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhes pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo, do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Paulo está nos chamando para uma vida para a glória de Deus, que louva a Ele em todas as coisas, que o adora acima de tudo e de todos. Venham, doxa, saiam do conforto,
Levante as suas mãos, adorem ao Senhor, se movimentem a Ele, entreguem tudo. Não venham para o culto e levem para casa tudo aquilo que você trouxe, mas entregue tudo diante de Jesus. Nós precisamos viver uma comunidade que adora a Jesus juntos, que louva a Jesus juntos, que tenha consciência do que Cristo fez, e assim o adora e o louva com intensidade e com amor. É isso que Paulo está nos chamando, para viver nesses últimos tempos. Fique de pé comigo nessa noite. Há uma vida a ser vivida. Há uma vida a ser gastada aos pés de Jesus. Há uma vida a ser depositada em favor, em amor à igreja de Jesus. Há uma vida a ser colocada diante do altar. Há uma vida que está sendo chamada por Deus para se comprometer com o Evangelho, se comprometer com a igreja, a sair de um lugar de consumidores e entrar nesse lugar de construtores, construir juntos aquilo que o Senhor está fazendo, adorar juntos, louvar a Ele juntos, porque Ele é digno da nossa adoração, porque nós estamos aqui ensaiando um grande dia. Nós estamos ensaiando um grande dia que virá. João, em Apocalipse, no capítulo 5, vai dizer, verso 9 e 10: porque Ele é digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo, e não para o nosso Deus, e os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vinde, doxa, adoremos ao Senhor, louvemos ao Senhor, saímos do raso e entremos em um lugar de dedicação ao próximo e a Deus, dedicação ao próximo, à sua igreja e a Deus. Feche os seus olhos. Quero orar com você nessa noite.